Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, você vai Isaac. Hoje eu vou falar de 10 filmes mais decepcionantes de super-heróis de todos os tempos. Ao longo das últimas décadas, vimos a ascensão e o apogeu dos filmes de super-heróis, tanto no universo cinematográfico da Marvel quanto no universo estendido da DC. Fora outros estúdios que investiram nesse campo, criaram franquias muito conhecidas e adoradas, ao mesmo tempo em que personagens como Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Os Vingadores e o Esquadrão Suicida não saíram da boca do povo. No entanto, não foram poucas as decepções que tivemos pelo caminho, sobretudo o que diz a respeito à obra que criaram uma grande expectativa no público. O resultado disso são as obras que os fãs gostariam de esquecer, e que trouxeram um pouco da saturação que se fala constantemente. Aqui estão 10 filmes de super-heróis mais decepcionantes de todos os tempos. É só lembrando, para haver decepção, precisa haver expectativa. Não estamos listando qualquer filme ruim de super-herói. Afinal, ninguém esperava que Aço ou Mobius fosse bom para considerá-lo los decepções. 10º. X-Men, o confronto final de 2006. Muito antes do surgimento da MCU e do DCL, o super-herói viviam em uma franquia isolada, sobretudo os da Marvel, já que diferentes estúdios detinham os direitos de adaptação dos personagens. Foi assim que surgiu a franquia do X-Men da Fox, com dois ótimos primeiros filmes que se tornaram sucesso entre os fãs. Em 2006, no entanto, saiu o X-Men O Confronto Final, tido durante um bom tempo como um filme horroroso, que estraga todo o trabalho feito nos filmes anteriores. Colocando sobre uma perspectiva recente, nem é tão ruim quanto pintam, mas é necessariamente pode ter estragado a saga da Fênix Negra e por ter encerrado a trilogia que havia começado tão bem. 9. Lanterna Verde. Em 2011, a DC Comics estava estudando como entraria na disputa contra o universo cinematográfico da Marvel e criaria seu próprio universo de heróis, o que resultou uma bomba nuclear conhecida como Lanterna Verde. O filme foi dirigido por Mark Campbell e estrelado por Ryan Reynolds, que na época ainda nem havia se redimido com seu Deadpool. O filme foi planejado como o começo de uma franquia compartilhada, mas o resultado foi tão mal avaliado. O filme conta com 26% de aprovação da crítica e 45% do público no Rotten Tomatoes. Essa ideia foi inteirada até o lançamento de Homem de Aço, que só aconteceria em 2013, e daria início ao universo estendido da DC. A 8. O Espetacular Homem-Aranha 2, de 2014. Após o moderador de sucesso do Espetacular Homem-Aranha de 2012, a Sony fez de tudo para tentar lançar seu próprio universo compartilhado. O principal afetado por isso tudo foi o Espetacular Homem-Aranha 2, de 2014. O filme não se sustenta por si, é só estar mais preocupado em dar pista e trailers para um filme dos
sexteto sinistro, que nem sequer aconteceu. Ainda que tenta seus méritos, o traje usado por Peter Parker talvez seja a melhor roupa do Homem-Aranha em live action. E a adaptação de A Noite em que Gwen Stacy morreu é bem interessante. O longa acabou se provando uma decepção tão grande que logo em seguida a Sony deu fim à saga de Andrew Garfield e fechou um acordo com Marvel Studios. Em sétimo lugar, Vingadores: A Era de Ultron, 2015. Lançado em 2012, Os Vingadores tinha sido a culminação de 5 anos de ferreiro planejamento mostrado ao mundo como dava para seguir as regras mais malucas dos quadrinhos, criando um universo onde vários heróis pudessem coexistir e se ajudar de vez em quando. A continuação, no entanto, foi bem menos que isso. Vingadores: Era de Ultron pode até ter avaliação positiva da crítica e do público no Rotten Tomatoes, mas foi um filme bem criticado por inchar sua própria trama como pista para o futuro, um problema cada vez mais e mais recorrente, e de quebra desperdiçar personagens bem importantes da HQs, como Mercúrio e o próprio Ultron. Sexto, Esquadrão Suicida, 2016. O ano de 2016 e a DC Comics estava reavaliando seus lançamentos, ainda mais após a crítica levantada contra o Homem de Aço e o Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Impulsionados pelo sucesso de Guardiões da Galáxia, eles decidiram desmontar o Esquadrão Suicidas de David Ayer para criar um filme mais divertido. Ao meses de um marketing viral excelente que mostrava toda a loucura por trás do longa, o resultado que chegou ao cinema foi bem controverso. Para ser o mínimo, apesar de ter dado ao mundo um fenômeno como a Arlequim de Margot Robbie, o longa chega a ser catastrófico de tão mal editado, é cheio de furos em sua narrativa. Quinto, Batman: A Piada Mortal. As animações da DC Comics sempre foram, ao menos para os fãs, grandes sinônimos de qualidade e excelência no campo das adaptações, baseando-se em grandes arcos dos quadrinhos. Esses filmes sempre fizeram de tudo para recriar a experiência dos leitores, sem necessariamente se importar com uma franquia compartilhada. Talvez por isso Batman: A Piada Mortal seja um balde de água fria tão grande, com produção de Bruce Timm, co-criador da série animada do Cavaleiro das Trevas da década de 1990. O filme até adapta fielmente a HQ, então aclamada de Alan Moore e Brian Boland, mas traz algumas adições bem questionáveis, como o romance sexual entre o Batman e a Batgirl. Quarto, Liga da Justiça de 2017. Após alguns filmes controversos e uma joia, Mulher Maravilha, a DC Comics e a Warner estavam prontas para lançar um filme que reuniria todos o universo compartilhado, editaria as regras para o futuro. Infelizmente, o resultado não saiu como esperado. A Liga da Justiça de 2007 é tido por muitos fãs como um dos piores filmes de super-heróis da história. Inicialmente planejado por Zack Snyder, que teve que abandonar o filme após uma tragédia familiar, Liga da Justiça acabou caindo
nas mãos de Josh Whedon, o diretor dos dois primeiros Vingadores. Junto aos vários cortes do estúdio, a polêmica dos bastidores e temos a receita certa para desastre. Mas pelo menos Snyder foi capaz de lançar seu próprio corte em 2021. Terceiro, Os Novos Mutantes, 2020. Poucos antes do estúdio ser comprado pelo Disney, a Fox estava trilhando um caminho curioso, especialmente com a diferença de gêneros e linguagem e entregando obras prestigiadas como Deadpool e o Logan. E assim foi anunciado que o estúdio faria Novos Mutantes, filmes que traria elementos de terror para a equipe juvenil do X-Men. Os longa passou anos sendo refilmados drásticas, o que resultaram em uma sequência de adiamentos que pareciam intermediáveis. Todo estava esperando o pior o pior filme do mundo, ou melhor, graças ao trailer, empolgados. Enquanto finalmente saiu em 2020, foi logo esquecido e escondido debaixo de tapetes pela Disney. Segundo, Mulher Maravilha de 1984. Embora a Warner já tenha mostrado que sabe fazer ótimos filmes de super-heróis, o estúdio ainda parece estar tendo um problema com continuações e sequências. Como se denota por Shazam, A Fúria dos Deuses, lançado recentemente. No entanto, o filme mais decepcionante nesse quesito talvez seja Mulher Maravilha de 1984, de 2020. Após o enorme sucesso do primeiro longa de 2007, tivemos o encontro de Patty Jenkins e Gal Gadot. A promessa de uma ambientação dos anos 80 e vilões clássicos da heroína como Max Lord e a Mulher Leopardo. Infelizmente, mesmo com todos esses elementos, o longa foi mal recebido contra os 58% da aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Primeiro, Viúva Negra de 2021. 11 anos separados a primeira aparição de Natasha Romanoff no MCU, é o seu primeiro longa-metragem solo, que inclusive foi lançado após a sua morte canônica na franquia Viúva Negra. Parecia tudo o que os fãs da heroína sempre pediram: uma trama de espionagem que explorasse mais do passado da espiã, a sua conexão com a Sala Vermelha. Infelizmente, o resultado foi bem menos que espetacular. Kate Shortland, a diretora, tentar dar mais personalidade para a história da Natasha e nos presenteia com ótima e Elana Belova, mas o filme sofreu com um efeito bem duvidoso, uma trama pouco inventiva e a megalomania que, pelo visto, deve ter dominado todo o universo cinematográfico da Marvel após a estreia de O Vingador Ultimato. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe. Eu sou o Isaac e tchau. O Infinite Step.